Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos fazer um vídeo falando sobre a principal regra no sobrevivencialismo, que é a regra dos 3. Quero ressaltar que todos os canais sobrevivencialistas falam sobre essa regra dos 3. Mas tem um fato que nós precisamos nos atentar. Esta regra dos 3 do sobrevivencialismo é para uma situação extremada. É para uma situação em que você está perdido no meio de uma floresta, no meio de um deserto, onde você não irá encontrar nenhuma referência para lhe ajudar. Ou pode ser ainda uma situação extremada, principalmente no primeiro item, em relação a algum evento em que você está no meio. Ou seja, se você está no meio de um incêndio, se você está em um mergulho ou você está se afogando, certo? É o único item que realmente está relacionado a uma situação extremada. É muito importante você entender e compreender esse item, essa situação da regra dos 3, pois ela não se aplica aos outros itens em situações normais que nós estamos vivenciando hoje. Claro, pode ocorrer situações aí em que são exceções à realidade, tipo pessoas vivendo na rua. É uma situação que de repente pode ocorrer algum evento de frio extremo, calor extremo, e eles serem pegos por uma situação dessa. Mas são situações bastante específicas. Então, a regra dos 3, ela é válida, muito importante para o sobrevivencialismo, mas nós precisamos estar cientes de que é uma regra para uma situação que, em geral, nós não iremos vivenciar em nosso dia a dia. Raras as pessoas que são acometidas por alguma dessas regras. Novamente, com exceção do primeiro item, que é a questão dos 3 minutos sem ar. Vamos à regra dos 3. 3 minutos sem ar. É uma média. Em geral, uma pessoa média consegue ficar 3 minutos sem respirar, seja mergulhando, seja em uma condição extremada, como eu coloquei no início, como um incêndio, ou qualquer outro fator que possa ter problema na questão de respiração. Esta é a regra mais crítica, e todos nós estamos sujeitos a esta regra. Novamente ressalto, geralmente em situações muito específicas que esta regra atua sobre nós. 3 horas sem abrigo. Esse é o segundo tópico da regra dos 3. Quando nós vemos isso, nós ficamos imaginando, mas o que é isso, 3 horas sem abrigo? A verdade é que são 3 horas sem abrigo em situações extremadas. Ou seja, se eu estou sem abrigo sob o sol e não tenho nenhuma condição de me abrigar, me resfriar o meu corpo. Quando eu estou muito tempo em um ambiente muito quente, o corpo pode entrar em hipertermia, ou seja, em gerar um superaquecimento nele e não conseguir refrigerar os seus órgãos. Pode ocorrer. E a outra situação extremada, de 3 horas vivendo em um ambiente sem abrigo em baixas temperaturas. Esta é uma situação mais comum para o sul do país e em situações extremadas ligadas aos polos ou que neva. Então, eu posso entrar em hipotermia, ou seja, perda de temperaturas do corpo, diminuindo o corpo de tal jeito que os órgãos também começam a falhar. Então, em situações extremadas, ou de muito alta temperatura, ou de muito baixa temperatura, nós precisamos encontrar abrigo para que o nosso corpo não entre em hipertermia ou hipotermia. O terceiro ponto da regra dos 3 é 3 dias sem água. O corpo humano é 70 a 80% de água.
ou seja, as nossas células dependem de água para continuar vivas. Então, água é um elemento fundamental. E temos que tomar cuidado que tem que ser uma água potável. Não pode ser uma água contaminada, seja por elementos biológicos ou elementos nocivos ao corpo, como alguns elementos químicos. Então, água é fundamental para que a gente possa sobreviver. O quarto ponto da regra dos 3 é 3 semanas sem comer. Nós conseguimos ficar 3 dias sem água, já que nossas células e corpos são feitos de água. Mas nós também precisamos de energia para o nosso organismo. E ele vem através da comida e as suas reações com a água e outros elementos que nós temos dentro do nosso organismo. Por causa disso, muitas vezes nós colocamos aí nos nossos vídeos em estocar alimentos. Mas nós não falamos só de estocar alimentos, só arroz ou só um produto, e sim de um conjunto de alimentos que possam garantir a nutrição do nosso organismo. Em situações extremadas, como se perder em uma floresta ou em um deserto, ou ainda naufragar em um barco e não ter como ser localizado, nós temos que tomar cuidado, pois o nosso organismo precisa de alimentação. Ele precisa se abastecer de energia que é provida pelos alimentos. Estes 4 itens são os elementos principais da regra dos 3. Mais recentemente, as pessoas colocaram mais um item, que é 3 meses sem convívio com outras pessoas. Há quem diga que nós somos seres sociais e precisamos conviver, falar com outras pessoas. Isso ainda não está claramente definido, mas é um ponto que surgiu aí recentemente. Assim, para terminarmos este vídeo, quero que você volte e reflita. Quando desses itens realmente nós corremos risco na questão do sobrevivencialismo urbano em que a maioria de nós está inserido? A verdade é que nós somos sobrevivencialistas urbanos, nós temos outros problemas, dificilmente nós iremos abarcar estes problemas de abrigo, de água, de comida, certo? Que está sendo colocado aqui nesta regra dos 3. Mas, como bom sobrevivencialista e preparador, eu também quero me preparar para estas condições apresentadas pela regra dos 3. Mas não é minha prioridade 0. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal. O Clube do Sobrevivencialismo busca trazer informações importantes para você, sua família e a comunidade sobrevivencialista do Brasil. Seja um sobrevivente.